Bem-vindos ao podcast Alma Flow, o portal do meu movimento de bem-estar, saúde, consciência e espiritualidade integrada e encarnada. Eu sou Paola Yaeli, mentora, guia e criadora deste espaço onde a alma encontra o corpo, a prática vira presença e a transformação acontece de verdade, no seu ritmo. Respira, você entrou no seu fluxo. Meus amores, bora respirar comigo. Aqui começa oficialmente o novo ciclo do Alma Flow Podcast, esse portal onde eu entrelaço várias ferramentas de autoconhecimento e espiritualidade, como a Cabala, o Yoga, Tantra, Kundalini, Human Design e a minha vivência como mentora de bem-estar e espiritualidade, além de professora e instrutora de Yoga. E antes de entrar no tema poderoso de hoje, que é o mês dos milagres, o mês de Kislev, energia de Sagitário, eu preciso te dizer uma coisa. Se a sua alma sentir um sim, você pode caminhar comigo na mentoria online ou nas minhas práticas de yoga presenciais ou ao vivo. Eu te acompanho de pertinho, eu vejo você, eu sustento você. E esse episódio vai te mostrar exatamente o porquê disso ser tão importante agora. Então respira, porque hoje a gente vai mexer em coisa profunda, em crenças que te seguram, em medos que te encolhem, em limitações que você aprendeu a chamar de é normal. Mas não existe nada normal. E é sobre isso que Kislev, esse mês, Kislev é o nome desse mês que a gente está no calendário cabalístico. Ele ensina que tudo é luz, tudo é milagre, tudo é sobrenatural o tempo inteiro. Eu cresci como você também, ouvindo a palavra milagre como se fosse algo raro. Milagre é quando algo impossível acontece. Só que na Cabala, isso está invertido. Os mestres, os sábios, trazem o ensinamento que milagre não acontece. Eles já estão acontecendo. Quem muda é a sua capacidade de perceber o milagre. E aí começa o ensinamento desse podcast, desse episódio. A gente acha que existe natureza e milagre. A terra gira, a natureza. Uma mulher engravida aos 30 anos, a natureza. Uma cura impossível é um milagre. Uma sincronicidade inacreditável é um milagre. Mas não existe natureza autônoma. Nada está acontecendo sozinho. A rotação da Terra só existe porque a luz recria o mundo a cada segundo. O sol nascer não é natural. A respiração não é natural. O encontro com alguém não é natural. Tudo isso é milagre contínuo. E a história, por exemplo, que conta no Zohar, na Bíblia, no Antigo Testamento, em tantas escrituras que a gente conhece, como a história de Abraão e Sara, ilustra isso perfeitamente. Eles lá, velhos, cansados, sem filhos, e 3 visitantes que eles acham que são beduínos, dizem que a Sara vai engravidar, e ela ri. E ela ri por quê? Porque para a mente limitada dela, aquilo era impossível. E a luz pergunta para Abraão: existe algo impossível para mim? A questão não era rir dos homens, era rir da possibilidade espiritual. E quando ela riu, ela determinou essa impossibilidade. E a Cabala é muito direta. Quando eu declaro que algo é impossível, eu mesma fecho a porta. Na história, a Sara é engravida com mais de 100 anos, não sei se 90 e pouco ou 100 anos, agora eu não lembro bem a data, a idade exata. Mas, trazendo isso agora para os dias de hoje, eu vejo muito isso nos meus atendimentos. Quando alguém me diz, ai pá, é impossível arrumar alguém bom, ou é impossível ganhar dinheiro com o que eu amo, ai, é impossível sair da exaustão, é impossível confiar. E essa palavra impossível não é um diagnóstico, é praticamente um feitiço. A pessoa se hipnotiza na própria palavra. E é por isso que essa energia do mês de Kislev chega para mexer nesse feitiço. Kislev, o mês dos milagres, né? Que é essa energia do mês de Sagitário. E daí eu entro aqui com mais uma reflexão cheia de explicações sobre essa expansão do recipiente, acreditar nessa possibilidade. E eu quero ir por partes para realmente a gente ir construindo esse pensamento.
Eu quero lembrar algo para vocês que eu sempre digo nas minhas mentorias e também para os meus alunos. A sabedoria que vocês aprendem comigo aqui, o que eu trago para vocês, é algo. Eu sou só um canal, eu estudo bastante, bastante autoconhecimento, estudo muita coisa e sempre que eu estudo, eu trago as minhas reflexões aqui para vocês. E tudo que vocês aprendem, na verdade, vocês não estão aprendendo comigo. Eu só sou um canal de informação. E toda a informação que eu trago, que vocês se conectam, na verdade é algo que você reativa dentro da sua alma. Já está aí dentro. E essa é a humildade da luz. É algo que está dentro de você. E outra coisa que eu queria trazer, quando a gente fala até de energia de milagre, nesse mês de milagre, é que a gente acha que a gente tem que convencer a pessoa que está ali do nosso lado, que é a pessoa que está ali do nosso lado, trazendo os desafios, é com ela que a gente tem que mudar algo. Mas não, vamos pensar assim, para dar um exemplo um pouco mais prático. O chefe, vamos dizer que você tem um problema com seu chefe. O chefe do seu chefe é a força divina, é o Criador. E é você quem informa o Criador sobre o que você está pronta para receber, para que isso traga uma possibilidade de mudar essa matrix, esse chefe. Não é você. Por exemplo, quando eu vejo minhas alunas ou mentoradas que querem convencer o namorado a mudar, não adianta você ficar querendo focar na mudança da pessoa. Vocês entendem? Elas acham que é uma comunicação espiritual, trazer, porque agora que eu estudei isso aqui vai ajudar a gente, você tem que fazer. Na verdade, isso é uma carência fantasiada de espiritual. Ou quando uma gerente, ela tenta convencer o seu chefe, o seu diretor de algo e se frustra, por exemplo. Na verdade, ela está indo para a pessoa errada. Ou quando uma pessoa tenta ser aceita por um ambiente que não é para ela. Aquilo vai virando uma exaustão e uma autoculpa. Ou quando uma pessoa, vamos dizer lá, um projetor da vida, que tenta. Olha, aprendi muita coisa sobre projetores essa semana, nem sei se eu vou trazer aqui para vocês. Enfim, talvez quando a gente estiver pronto para receber essa informação. Mas um projetor, ele tenta, por exemplo, a orientar uma pessoa, orientar quem não pediu. E daí depois se sente rejeitado e acha que ninguém valoriza essa pessoa. Ah, ninguém me valoriza. Vou lá tentar ajudar e não me valoriza. Lembra, o projetor ele precisa ser convidado. Ou, por exemplo, uma pessoa que tem uma energia de manifestador e tenta trabalhar, funcionar, viver como um gerador. E daí se perde, colapsa, fica irritado e depois acha que a vida está contra ele. Será? Tudo isso é falta de coerência energética. É a pessoa indo para quem não tem autoridade nenhuma e ignorando a verdadeira fonte. Pense sobre tempo, espaço e movimento. Esses três elementos não são obstáculos aleatórios, eles foram criados como limitações para o jogo da alma. A alma ela pediu um jogo, a alma ela pediu desafios, porque sem desafios a alma não cresce, ela não expande, ela não vira co-criadora. Essa, por exemplo, é a metáfora. Vou trazer a metáfora de uma criança com, sei lá, um quebra-cabeça. Se você der o quebra-cabeça montado, ela vai desmontar o quebra-cabeça, porque a graça é montar. A graça é resolver, a graça é descobrir. E isso é o universo. O tempo ele existe para testar a certeza. Então, a sua redenção pode vir num segundo. E eu vejo isso acontecer também nos meus atendimentos. Uma pessoa que decide mudar o padrão, sei lá, sexual dela. As pessoas que vêm me procurar para trabalhar a energia Kundalini. E depois de anos se perdendo energeticamente. E daí, de repente, a libido renasce. O prazer volta, o corpo acorda. Ou uma pessoa que passa meses tentando definir metas e de repente a resposta vem no corpo em um segundo. Ou uma outra pessoa que passa a vida fugindo da sua estratégia, vamos dizer, um manifestador que tem estratégia de informar, e no dia que informa, com medo mesmo, abre 4 portas seguidas. Então, o tempo só existe como teste, ele não existe como uma realidade. E às vezes, quando você se perde nesse tempo,
na espera de algo que você quer que aconteça muito e que talvez você pense que é só com um milagre, às vezes as pessoas pensam que só se ela estiver em tal lugar ela vai conseguir o destaque ou algo que ela está buscando. Mas vamos lembrar, por exemplo, na Cabala fala da história de José, de Joseph, que virou um líder na prisão. Meu, em cada lugar que esse cara estava, independente da história dele, que ele se tornou um dos homens mais ricos da história, né? O que é mais, e Joseph, ele representa essa energia de Yesod, essa energia da vitalidade, da cocriação da abundância do dinheiro, né? Que é tudo a gente está lá falando do segundo chakra sacral, né? Essa energia vital, sexual e criativa. E ele se destacava em qualquer lugar. Até quando ele foi preso na história, ele virou lá o chefe, sei lá o quê, o bambambam bam, bam da prisão. Então não interessava onde ele estava. E eu trago isso para vocês refletirem, porque às vezes você está se travando aonde você está, achando que só se eu mudar de cidade eu vou conseguir tal coisa. Só se eu mudar de país. Só se eu tiver no emprego tal eu vou conseguir. Tenta se transformar, usa a energia de milagres, que é enxergar o milagre de hoje, o que já está acontecendo hoje, nesse momento, para você trazer esse processo de manifestação. Não que você não possa estar no lugar que você quer estar, mas aqui é onde você está, nesse momento, você consegue ser a sua luz abundante? Porque a consciência não depende do lugar físico. E isso é muito o que o desenho humano também fala. Se o manifestador, ele funciona exatamente da mesma forma em qualquer lugar quando ele está alinhado. Ou uma energia projetora sente o ambiente, mas não é vítima desse ambiente, ela funciona naquele lugar. Um gerador, ele cria campo onde ele estiver. Um refletor transforma qualquer lugar num espelho cósmico. Então, o problema não é o espaço, é a consciência dentro desse espaço. Como que está a sua consciência? O que você acredita, por exemplo, sobre dinheiro, sobre poder, sobre estar empregado, sobre sucesso, sobre trabalhar duro? Tem muita gente que acha que sucesso só vem trabalhando duro. E eu entendo isso porque eu também já vim dessa crença limitante, mas a gente precisa muito focar nesse trabalho de crenças. Da onde que vêm essas crenças, né? Tem até um estudo que eu estava assistindo nessa semana, numa das aulas de Cabala, que uma aluna fala para o nosso professor, ele começa a perguntar várias coisas que a maioria das pessoas pensam, mas nunca admite, como, funcionário é escravo, poder é controle, dinheiro é conforto. Mas eu me sinto exausta, eu sinto que eu estou em sobrevivência. E ela reclamava na história sobre não conseguir dinheiro. Ela estava reclamando que assim, eu estou fazendo tudo, eu já estudei com não sei quem lá, Robbins, com vários professores de autoconhecimentos bam do mundo, não só nos Estados Unidos, isso e aquilo, e eu não saio do lugar. Mas a partir do momento que ela começou a falar, ele falou assim, como que você vê o nome poder, o nome dinheiro, funcionário, trabalho? Ela começou a falar escravo. O meu professor fala para ela assim, então o Criador, olha que loucura, o Criador, a força divina, te vê como uma pessoa poderosa, mas perigosa, porque se funcionário é escravo e você quer dinheiro e você quer ser uma empresária, como que você vê o dinheiro? Como que você vê o poder? Se o poder é controle para você? Porque se o Criador desse tudo para ela naquele momento, ela ia usar contra ela mesma. Então, às vezes a pessoa, ela não tá com o recipiente expandido. É igual quando alguém fala, eu quero ter muito dinheiro, quero ganhar na loteria. Mas você sabe lidar com o dinheiro, porque se você não sabe organizar financeiramente o dinheiro que você tem nesse momento, em uma semana você vai gastar todo esse dinheiro. E eu vejo isso muito nas mentorias também. A pessoa que diz que quer prosperidade, mas tem crenças profundas de que dinheiro gera corrupção, que o dinheiro gera abandono, competição, que gera inveja ou perda espiritual. Ela mesma se traga, ela mesma se trava. Então, por exemplo, se a gente pensar em auras, né? De novo, gente, eu gosto de lembrar
que eu não sou analista do desenho humano voltada com Urahu, que é realmente pessoas que investem muito dinheiro para se desenvolver. Eu sou uma estudiosa, eu estudo desenho humano desde 2018 e tento aplicar isso na minha vida. E eu tenho os meus analistas de confiança que me ajudam muito na minha jornada. Uso essa ferramenta, o básico dessa ferramenta para conseguir guiar os meus mentorados, porque o que eu estudo eu sei que já é bastante para quem não conhece, mas eu estou sempre me aprofundando e checando se é coerente com as pessoas que estudam isso há mais tempo do que eu e com pessoas que vêm direto da fonte. Até uma colega minha e uma analista incrível, a Luciana, eu conversei com ela até essa semana, né? E a gente estava falando sobre fonte mesmo, né? Da onde que ela estuda e o que é verdade, o que não é. E ela estuda com a escola oficial, então eu sempre gosto de estar checando. Mas aqui eu gosto de ilustrar para vocês também como que eu trabalho nas minhas mentorias e trazer esses exemplos também de crenças, por exemplo, a partir das auras. Então, o gerador que trabalhava sem parar dizia: dinheiro exige sofrimento. O que acontece? Ele criava um universo de sofrimento para justificar esse ganhar dinheiro. Ou uma colega que eu tenho que é manifestadora que só atraía pessoas caóticas. E daí dizia: mas é porque estabilidade gera tédio. E você não precisa ser um manifestador para sentir isso. Eu conheço várias pessoas que queriam muito um namorado com uma lista ali, eu quero que seja assim, 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 assado. E daí, quando conheceu a pessoa, vamos dizer, perfeita, começou a se sentir entediada. Por quê? Porque na crença dela, o amor tinha que ser caótico. A paixão, aquela coisa de ciúmes, de não sei o que, tinha que ser caótico para se sentir amada. E isso vem de trauma de infância. Às vezes a pessoa tem desde criança, vê lá os pais brigando o tempo todo. Então, na referência dela, um casal saudável é um casal que briga, que tem ciúmes, que tem caos, entende? Ou uma pessoa que se sentia, sei lá, sugada por todo mundo. Mas, na verdade, ela só tinha uma aura projetora e ela se colocava onde ela não era convidada. E depois ela culpava todo mundo. Vocês entendem? É tudo trabalho de crença. Tudo isso é um movimento distorcido, é o desejo que nasce do medo, é o que a Cabala chama de desejo de receber somente para si. E o milagre, como a gente está no mês de milagres, isso não entra, o milagre ele não entra nesse lugar. Por isso que é muito mais um trabalho interno, não adianta ficar esperando fora, é dentro. Esse mês de Sagitário, pela sabedoria cabalística, é um mês onde a luz ela amplifica tudo o que estava escondido. E isso é tão importante porque a gente confunde, às vezes, dor com punição. Então, quando a gente sente dor, o que acontece é uma cirurgia espiritual. Os sábios explicam que a alma tem 125 níveis e que cada nível é um tipo de voltagem, como uma lâmpada. Então, se você está em 20 watts, não adianta querer viver numa vida de 100 watts, porque a luz não cabe. Ela te quebra. Não porque ela quer te punir, mas porque você pediu expansão. E aí vem algo que eu quero que você escreva no seu peito, no seu coração. Quando você foi quebrado, você não estava sendo preparado para o que você pediu. E isso conecta tudo com o que eu observo com os vários mentorados. Mulheres que só entraram na expansão depois de uma separação devastadora. Ou pessoas que só encontraram um propósito depois de perderem o emprego de maneira traumática. Porque a vida tá lá, trazendo xizinho, trazendo xizinho, trazendo xizinho. Já disse um professor meu de cabala do Brasil. É o xizinho que depois vira um xizão. Sabe? E você não tá ouvindo, daí a vida vai lá e te manda um X gigante, assim, ele vai aumentando o X, assim, numa lousa. Ou pessoas que só acordaram depois de uma enorme crise de raiva e burnout. Isso acontece muito com o manifestador, por exemplo. Que a ferramenta dele para saber que ele está desalinhado com a aura dele é sentir raiva. Ou pessoas que só descobriram o seu valor depois de serem ignoradas pela milésima vez. Rejeição é proteção. Só que até você entender isso, às vezes a pessoa fica lá na dor. Ou pessoas que só sentiram o corpo pela primeira vez depois que adoeceram. Nossa, preciso cuidar do meu corpo. Oi, o corpo tá chamando.
ou pessoas que assumiram o seu dom depois de perceberem que estavam adoecendo, espelhando o ambiente errado, estava no ambiente errado, por exemplo, um refletor. Então, a dor, quando atravessada com certeza, ela vira um milagre, porque daí você entende que é a vida te chamando para você movimentar, para você mudar esse lugar onde você está. E a dor, quando atravessada como vitimismo, ela vira essa queda da voltagem. Então, por exemplo, quando você está treinando, fazendo musculação, no treino, você literalmente você quebra a fibra para que o músculo cresça mais forte. A alma funciona da mesma forma. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna minha que falou: Ai, Paola, eu sinto que a minha vida está assim, me destruindo, que está me quebrando, que tá acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E eu respondi: Minha querida, você não pediu para expandir? Como que é a história da lagosta, que quando ela quer crescer, expandir, ela precisa sair daquela casca pequena, apertada e correr buscar uma casca maior, e é um desconforto aquilo para ela. Então, se você quer se alinhar com o seu tipo áurico, por exemplo, se você pedir para abrir caminho, se você pediu para se alinhar com a sua estratégia, por exemplo, dessa minha aluna, que era manifestadora, é incrível como tem manifestador no meu campo. Eu acho que é porque eu estudo tanto sobre isso que o universo quer que eu ensine, né? Mas trazendo isso para vocês. E olha que a gente é só 7% da população, olha que loucura, mas a galera tá chegando. E daí eu disse para ela, se você quer se alinhar com a sua estratégia, quer informar, iniciar, você pediu isso. Agora a vida te tira tudo o que está atrapalhando isso. Ela falou, putz, mas eu não sabia que doía tanto. E é exatamente isso. A dor é a retirada do que te mantém pequeno. A luz nunca te tira algo que te faz bem. Olha que forte isso. Eu sei que parece loucura, mas se você for refletir todos os momentos da sua vida que você sentiu dor, achando que perdeu algo, veja como não foi uma bênção. Presta atenção se não foi uma bênção. E isso eu levo, gente, até para minha vida. A luz só tira o que te impede de receber o que você pediu. Inclusive, isso é muito sagitariano, né? Quebrar o que é menor para caber o que é maior. E eu entendo muito isso porque eu passei por esse processo. Então, imagina que eu tinha o trabalho que para mim era o meu trabalho dos sonhos. Eu trabalhava remotamente da minha casa por 13 anos, trabalhando. Eu podia trabalhar de qualquer lugar do mundo. Na verdade, não tinha, na época nem tinha o home office como é hoje, foi bem antes da pandemia. E, e fazia os meus outros trabalhos paralelos, né? As aulas de yoga, as mentorias, eu já fazia esse trabalho, mas era um trabalho paralelo que eu fazia junto com esse outro trabalho oficial que realmente pagava minhas contas. Eu só consegui expandir e realmente focar nessa carreira da espiritualidade e bem-estar quando eu me desconectei desse outro trabalho. Só que a transição foi muito desafiadora. Quem me conhece de pertinho na intimidade sabe o como foi desafiador. E na dor, na vulnerabilidade, porque eu estava em lugares com pessoas que talvez não fossem tão qualificadas para me acompanhar no processo, ou talvez era, eu precisava passar por tudo aquilo, na verdade tudo é perfeito, e eu acredito, na verdade, agora pensando aqui sozinha, falando com vocês, que eu acho que aconteceu tudo isso para eu poder guiar vocês nesse momento, entende? Eu passei por vários lugares aonde eu fiquei no vitimismo. Que ao invés de eu ver aquela dor como é uma expansão, eu falava, que expansão o quê? Como assim? Como isso está acontecendo comigo? Vocês não têm noção de o tanto de professores de cabala que eu, a Ariana, manifestou e falar, como que está acontecendo isso? Eu fiz certinho, sempre fiz certinho, compartilhei, fiz isso, aquilo. Não, mas agora é o momento da expansão. Eu falava, como assim é o momento da expansão? Não tô vendo. E ficar no vazio, esperar, confiar no divino e confiar que esse momento vai chegar, eu sei que é desafiador, mas é possível. E isso, como que eu consigo ficar no vazio? Trazendo todos os elementos de autoconhecimento, que é o que eu trago para vocês. Muita prática de yoga, muita liberação emocional, muita liberação energética com Tantra, que é o que eu mais me conecto, mas pode ser qualquer outro movimento, trazer práticas somáticas, muito yoga, muita meditação, alimentação mais que saudável também. Enfim, e é isso que eu vejo no corpo físico no yoga.
Isso você pode trazer também uma metáfora para o que a gente está passando numa prática de yoga. A postura que está tremendo é a postura que expande. Se você fica só no gostosinho, meu, você não vai expandir. A respiração que é profunda é a respiração que abre. Aquela lá que você sente aquele desconforto de respirar. Ai, meu Deus, não dá mais. Inspira mais, inspira mais. O alongamento que incomoda é aquele que libera. Não existe uma evolução sem fricção, não existe um milagre sem atrito, não existe uma nova versão sem a morte da anterior. E Kislev é exatamente isso, é o mês em que a vida te mostra o que precisa morrer para você renascer para si mesmo. E aqui a gente entra num ponto lindo. Se todo mundo entendesse isso que eu vou falar, metade do sofrimento ia desaparecer. Se você coloca a sua felicidade em um ponto do futuro, aquele ponto vira o seu Deus, o seu Criador. E o Criador é obrigado a quebrar isso. Então, a pessoa que diz, ai, hoje tá difícil, mas à noite eu vou ser feliz. Ai, essa viagem daqui 5 dias vai salvar a minha vida. Quando eu encontrar o meu Shiva, o meu amor, tudo vai melhorar. Ou a minha Shakti. Ou quando eu ganhar dinheiro, eu finalmente vou relaxar. Se você adora, tem essa adoração ao futuro, o Criador ele tem que destruir esse ídolo. É uma idolatria. Isso é a idolatria. Quando as pessoas ficam falando de idolatria, que é falado no Antigo Testamento, idolatria não é você ter uma imagem na sua casa. Isso não é a idolatria. Às vezes você tem uma imagem na sua casa porque você acha ela bonita. Não necessariamente você está idolatrando. E eu já tive muitas questões disso até no meu antigo casamento. Às vezes eu achava bonito uma estátua e o mesmo, isso é idolatria, porque é judeu ortodoxo, né? Eu vivi 15 anos numa vida judia praticamente ortodoxa, e eu falava, poxa, mas eu achei bonito o negócio, eu não tô adorando o negócio. Vocês entendem? Idolatria não é isso. Isso é o que a Cabala ensina. Idolatria é tudo que você acha que é necessário para você ser feliz. Então, se você está preocupado demais com uma discussão, ai, o que, que a pessoa vai pensar de mim? Ai, isso aqui que eu vou falar. Ai, não, mas se eu me expor aqui, se eu falar isso que penso, ai, se ela me mandar embora. Ai, se acontecer não sei o quê. Ai, se me bloquear. Ai, o que vão pensar de mim? Ai, eu sou professora de yoga. Ai, meu Deus, eu não posso falar tal coisa. Ai, eu não posso bloquear a menina porque eu sou uma professora de yoga, eu tenho que ser namastê. Gente, você fica nisso, isso aí é idolatria. Então, o que que acontece quando o Criador tem que destruir esse ídolo, essa idolatria? A viagem atrasa, o quarto de hotel não fica pronto, briga antes de sair de casa, dor de cabeça no primeiro dia, o date que cancela, o pagamento que não cai. Ai, preciso pagar conta. Nossa, nem vou falar quem. Que fica, ai, fulano não me pagou, preciso pagar conta. Ai, fulano não me pagou. O que que acontece? A pessoa que geralmente paga, não paga. Olha que loucura. A pessoa que sempre paga bonitinho, mas o fulano, que eu não vou citar nome, fica tão preocupado. Ai, mas ai, mas e se ele não pagar? Ai, mandei mensagem, nem revisualizou. Gente, isso é idolatria. O que que acontece? Eu vejo isso acontecer do meu lado. O fulano não paga. Eu falo assim, desencana, desconfia, a pessoa sempre te pagou, confia que a pessoa vai te pagar. Solta. E quando solta, ai, desculpa, fulano. Achei que já tivesse pago, tô aqui, tô te mandando. E a gente acha que é o quê? Que é azar. Mas espiritualmente é proteção. É a luz dizendo: você não vai ser escravo de nada que esteja fora de você. Isso é muito cabalístico, gente. E cada tipo tem um risco enorme de colocar a felicidade no futuro, tá? Falando de auras, por exemplo. O gerador, quando eu terminar tudo, daí eu vou descansar. Nunca termina. Vive exausto. Ou um gerador manifestante. Quando minha vida encaixar na velocidade que eu quero, eu vou ficar bem. Nunca encaixa. Vive frustrado. Manifestador. Quando eu tomar minha grande iniciativa, eu vou encontrar paz. Não informa, atrai resistência. Quando alguém fica finalmente me reconhecer, eu vou relaxar. Fica esperando. E quando recebe convite, está drenado demais para aproveitar. Quem que é? Projetor. Enfim, todo mundo projeta salvação no futuro. E isso mata o agora. Como que é isso no yoga? A mesma lógica. Quando você pensa, na próxima postura eu vou relaxar. Ou quando você acabar a aula, quando eu acabar a aula eu vou me soltar. Daí você trava o corpo. E eu vejo isso até nas aulas lá do Hot.
Uma aluna minha disse, ai, pá, na hora do Shavasana que eu vou sentir a energia. Ai, e fica no celular. Eu falei, gente, não usa o celular. Passou a aula inteira esperando o Shavasana, e o Shavasana não chega. Por quê? Porque ela não estava presente em nenhuma postura. Ficou longa a prática. Por quê? Estava fugitiva, deslocada, projetada na frente. Isso é o mesmo mecanismo espiritual. E uma coisa que eu pratico demais na minha vida, e eu queria muito que você praticasse e compartilhasse isso com as pessoas para ajudar as pessoas. Não saia de casa necessitando de nada. Gente, isso eu quero que isso seja assim uma bofetada de amor cósmico na sua cara. Sair de casa precisando de algo é suicídio espiritual, porque você vai passar o dia inteiro tentando agradar, tentando ser aceito, tentando ser visto, tentando resolver, tentando controlar, tentando manipular, tentando convencer, tentando se justificar, e daí entra o mecanismo mais sutil, a carência fantasiada de altruísmo, que é o que eu falei para vocês lá no início do podcast. Quando você sai de casa com essa carência, tentando ser o que não é, tentando agradar, ou às vezes, principalmente quando você quer ajudar demais, você quer ser uma pessoa altruísta que quer ajudar demais, mas para se sentir reconhecida, e daí para que o outro fique te devendo algo, presta atenção se você não está sendo vampirizando energeticamente as pessoas, ou perceba se não existem essas pessoas ao seu redor que querem te ajudar. Ai, aqui um bolinho, ai, eu te ajudar e dorme aqui em casa. Mas depois você sente aquele peso, a pessoa está querendo ser reconhecida, a pessoa está querendo essa energia de volta. Não, agora você vai me ajudar de volta, porque eu ajudei você. Isso vem da onde? Dessa carência interna também. Então, se vem uma pessoa e diz, já nesse momento, né, que eu sei que a vida está bem intensa para muita gente está precisando de ajuda, como que você consegue ajudar, mas sem ser vampirizado energeticamente, até porque você tem que guardar a sua energia para você cuidar de você, a máscara de oxigênio. Qual que é a reação comum se alguém diz, nossa, eu estou muito deprimido? Geralmente a pessoa fala, meu Deus, o que que aconteceu? Você não pode ficar assim. E qual que é a instrução espiritual? É pausar, é respirar e não virar um bombeiro do emocional do outro. Não entra no caos do outro como se fosse seu caos. Não tenta salvar. Então, se você pode dizer para a pessoa, nossa, você está deprimido, tudo bem, mas não tenta consertar no primeiro segundo, entende? Então, nossa, eu tô mal, eu tô triste. Ai, por quê? O que que eu fiz? Como que eu resolvo? Como que eu faço para você sorrir? Não, não é isso que você tem que fazer. Você tem que pausar. Deixa a pessoa estar triste por alguns momentos sem transformar em crise, sem transformar em caos. Então a empresa, sei lá, quebrou e liga, meu Deus, perdemos não sei quantos milhões aqui. Pausa, pausa, respira, deixa o universo trabalhar um pouco. O que significa essas metáforas que eu estou trazendo para você? Não seja movido pela emergência, não ser arrastado pela reatividade de fora, não se torne efeito do caos. Então, quando a sala, por exemplo, de yoga está caótica, tem barulho, alguém chega atrasado, outra pessoa sai no meio, alguém chora, alguém, sei lá, passa mal, alguém fica irritado com o calor. O que que a gente faz? O que que eu faço? Pausa, respira, sustenta. Não entra no campo do choque da outra pessoa. Eu via isso muito também nos retiros de Tantra. A minha mestra, quando acontecia, pessoas estavam em processos catárticos. Eu vi assim, eu aprendi muito com ela, assim, né? Eu sou muito grata, fiz formações muito profundas com ela. E quando alguém estava no estado catártico, não adiantava ela se desesperar e entrar no desespero lá e a pessoa. Não, ela observava, ela pausava, ela respirava, ela não deixava aquilo afetar o campo dela. E daí, depois, ela vinha com as técnicas para voltar para o estado normal de respiração. Não adianta sair correndo, querendo resolver, entrar no campo do choque da pessoa, entende? E isso é um treinamento espiritual real. Não é meditar também em silêncio lá no Himalaia. O trabalho espiritual na matéria é manter essa consciência quando tá caótico. E como que você consegue sentir que, nossa, eu sou uma pessoa muito abençoada,
Isso aqui que está acontecendo é uma academia espiritual. Isso é ver um milagre na situação, entende? Então, em momentos que a vida está numa bagunça, seja no relacionamento, família, trabalho, no yoga, lá dentro da prática de yoga, não são exatamente os momentos em que a alma está expandindo. É o que eu aprendi e o que eu ensino. Todos os momentos que minha vida teve bagunçada em relacionamento, em família, em trabalho, no yoga, foram momentos aonde a minha alma expandiu. E tudo que eu passei, todas as coisas intensas que eu já passei, me treinou, me preparou para ser mentora, para ser professora, para ser condutora de energia. Porque um mentor, ele só existe porque ele foi quebrado e remontado várias vezes. Entende? Ele tem que passar para o atravessamento. E os yogis entendem isso intuitivamente. Quanto mais tremor, mais consciência. Quanto mais resistência, mais expansão. Quanto mais caos, mais portal. E esse mês de Kislev é isso. Qual é o caos revelador? Qual é o caos iluminador? Qual é o caos que abre o mês dos milagres? E quando vem uma situação dessa, para te dar uma sacudida, geralmente as pessoas perguntam na jornada espiritual como que eu sei se eu devo sair de uma relação, de um trabalho, de uma amizade, ou se eu sei que isso aqui é um caos, que é um processo de correção de alma que eu tenho que atravessar. Você nunca tome uma decisão enquanto você estiver emocionalmente carregado. Você só deixa algo quando você não sente mais nada, nem raiva, nem paixão, nem desespero, nem apego. Uma colega me enviou uma mensagem essa semana pedindo para eu tirar umas cartinhas para ela que ela estava querendo sair do trabalho porque aconteceu uma situação e eu gosto sempre de ver o Tikkun, né, a correção de alma dela, e ver o mapa dela antes de tirar qualquer carta, até para eu entender de onde que tá vindo aquilo, né? E, enfim, tirei as cartinhas e fui olhar a correção de alma, e a correção de alma dela tinha muito a ver como aprender a compartilhar o que sente e se posicionar. Eu acredito que isso a maioria das pessoas tem esse desafio, mas o dela estava assim intrínseco na alma. E eu disse para ela, olha, você pode até mudar de trabalho, mas enquanto você estiver nesse modo, se sentindo vítima ou estar reativa e não falar o que você não gostou, de uma forma respeitosa, amorosa, enfim, não precisa ser na briga, mas você precisa informar, você precisa compartilhar o que você não gostou, se posicionar no seu trabalho. Se você procurar um outro trabalho, pode ser até que seja um trabalho que você seja mais valorizada, mas talvez vai ter alguém ali que vai trazer o mesmo gatilho para você, vai trazer o mesmo padrão. Então você precisa aprender a se posicionar antes de você mudar de trabalho. Você pode mudar se você quiser, mas você precisa fazer o trabalho espiritual primeiro. E ela foi, fez, e assim, tá tudo certo. Ela sentiu que até mudou a energia do trabalho, ela tá entendendo agora aos pouquinhos. E isso é em qualquer coisa. Se você tá num relacionamento que tá ruim, não adianta ficar trocando de pessoa. Ficar, ai, termina, essa pessoa aí, essa pessoa que. Não adianta. A pessoa tá na sua vida por algum motivo. E esse motivo é o que eu preciso transformar em mim. Às vezes é falar mais, às vezes é dizer não, às vezes é se posicionar, às vezes é ser mais paciente, às vezes é aprender a estar no relacionamento, porque tem gente que fica pulando de relacionamento ou não quer, quando começa a ficar sério, não quer estar no relacionamento, porque o processo de correção de alma dela é justamente aprender a estar no relacionamento, porque tem medo de entregar, tem medo de sofrer. Olha que loucura. Nessa época, temporada de Los Angeles, um professor de cabala me procurou para pedir aconselhamento. E eu me senti muito honrada até, né? Falei, nossa, esse professor, que é um professor foda de cabala, tá me pedindo conselho. E ele era exatamente isso. Ele estava no relacionamento que ele não estava contente e ele queria deixar livre, queria deixar a pessoa livre, e deu trouxe para ele, tá? Você quer deixar a pessoa livre porque você não quer estar no relacionamento. Se fosse uma pessoa que energeticamente você estaria realmente conectada, será que estaria tudo bem ter esse relacionamento aberto dessa forma? Enfim, é sempre bom se questionar. Então, se você fica sobrecarregado e você quer sumir, você quer se isolar, se você quer se desconectar
de todo mundo do seu campo, quer cortar relacionamentos instantaneamente, perceba. Será que você não está deixando de, sei lá, informar? Se você é um manifestador? Será que essa coisa de estar sobrecarregado não é porque você não está criando os seus limites e daí você quer explodir e ir embora? Se você sai enquanto ainda quer sair, você está saindo cedo demais. Se você sai de uma situação enquanto ainda você quer sair, você está saindo cedo demais. Então, se você sente raiva, medo, urgência, necessidade, irritação, exaustão, você ainda não venceu o seu processo de correção. A alma ainda não terminou o processo. Você ainda não virou o puzzle, o quebra-cabeça. Você não colocou as peças no lugar. O que isso quer dizer? Que se você sair agora, o mesmo padrão volta. O mesmo tipo de namorado, o mesmo tipo de chefe, o mesmo tipo de aluno, o mesmo tipo de amigo, o mesmo tipo de vampiro tóxico. E sabe como que você sabe se saiu cedo demais? Porque a vida te entrega o mesmo papel na mesma vibração, só que com outro rosto na sua frente. E eu vejo isso todo dia acontecer. Então tem uma pessoa que vinha também dizer, eu acho que eu vou desistir do meu relacionamento. Ele não me escuta, ele não entende minhas emoções, eu fico exausta, parecia assim real, urgente. E eu perguntei, você é capaz de ficar completamente neutra diante dele? Não, não consigo. Então você não pode terminar agora. Daí eu expliquei com a cabala, né? Você só sai quando não tem mais nada emocional ali. Nada. Nem raiva, nem apego, nem tristeza. Quando virar pó. Quando for neutro. Quando for o contrato encerrado no astral. Saída com emoção é retorno no futuro. Saída com consciência é liberdade. É isso que aconteceu, por exemplo, no meu antigo casamento. Eu fui casada, né, por quase 13 anos e eu demorei 2 anos assim. Eu falei, não, vamos fazer esse trabalho aqui. E quando a gente encerrou realmente, oficialmente, não tinha nenhum tipo de raiva, briga, enfim, não ficou nada, ficou neutro. É uma pessoa neutra, que a gente deseja o bem um para o outro, cada um seguiu a sua vida, não ficou nada mal resolvido. E quando eu comecei a namorar e entrei em outro relacionamento, outros desafios vieram. Não é que foi tudo também mamão com açúcar, não foi não. Qualquer dia eu falo do meu relacionamento, dos meus outros relacionamentos, mas aquilo lá, e é muito louco, porque quando eu comecei quando eu tava na pista, assim, né, não tava namorando e tal, e tinha acabado de me separar, vieram várias situações de padrões que eu passei na época da adolescência que eu não tinha resolvido. Olha que loucura, que eu achei que já tivesse passado, superado. E várias situações que eu passei na época da adolescência começaram a retornar. Obviamente, tinha voltado ainda para minha cidade natal, né, na época, então eu tive que passar por vários atravessamentos, cortar padrões que eu deixei esquecido no tempo. E quando eu estava solteira, voltaram. E daí eu entendi o que eu tinha que expandir ali. E quando namorei novamente, outros tipos de situações vieram para eu aprender a expandir energeticamente naquele local, naquele relacionamento onde eu estava. Antes de mudar algo na sua vida, resolva o medo primeiro, depois tome a decisão do que fazer. Se você está com medo, ainda não é a decisão. Se você está tentando fugir, ainda não é a decisão. Se você está reativo, ainda não é a decisão. Primeiro, cure a raiz, depois você age. Isso muda a vida, porque senão a vida repete o mesmo roteiro. Lembra que o problema nunca é o problema é a consciência dentro do problema. E esse é o segredo que diferencia uma pessoa que evolui de uma pessoa que repete. Quando a gente fala de espiritualidade profunda, existe uma coisa que poucas pessoas realmente compreendem, que toda a expansão de consciência tem um preço energético. E esse preço, ele não é castigo, ele é uma preparação. Então, por exemplo, no momento que a energia Kundalini começa a subir, uma pessoa que começa a fazer esse trabalho energético, ela não traz apenas luz, ela traz uma amplificação. Ela amplia tudo o que existe dentro da pessoa. O claro e o obscuro, o consciente e o inconsciente, o que a alma deseja e o que o ego teme. As partes fortalecidas e as partes fragilizadas, a potência e os limites não trabalhados.
E isso é um ponto crucial, porque Kundalini não é uma energia neutra, ela é um acelerador de processo. Ela expõe o que está escondido, ela mostra o que precisa ser reorganizado, ela ilumina o que estava adormecido. E quando essa energia se manifesta no período como Kislev, por exemplo, várias pessoas vieram pedir atendimento de Tantra, que eu chamo da massagem do toque sagrado, terapia do toque sagrado, porque eu tenho a minha metodologia, né, a forma como eu atendo. E o mês, os milagres, a cabala, tudo isso ganha ainda mais força. Porque Kislev é um mês onde a luz não apenas aparece, mas ela derruba o que é pequeno para que a expansão verdadeira possa surgir. Então, essa combinação cria um terreno muito particular, onde nada oculto permanece oculto, nada frágil permanece de pé, nada limitado se sustenta, nada pequeno consegue sobreviver dentro de um campo que foi chamado para expansão. O Zohar ele explica que o milagre não é algo sobrenatural. O milagre é apenas aquilo que sempre esteve lá, mas que você não percebia. E quando você expande a sua consciência, aquilo que parecia impossível passa a ser natural. E essa é a essência do milagre, a mudança de percepção. Quando a percepção muda, a energia muda, e quando a energia muda, o campo se reorganiza. E eu estou trazendo um pouco sobre essa sabedoria também de expansão de energia vital, porque eu tenho tido uma procura grande de atendimento, né? E por que que isso tudo importa? Porque durante esses períodos de expansão, especialmente em Kislev, as pessoas se encontram mais abertas energeticamente e isso altera a dinâmica das auras. Então, quando a energia do mês chama luz, tudo que está desalinhado vibra para ser reorganizado. Os milagres eles acontecem quando você vai contra a sua natureza reativa. Então, combinado com essa energia vital, energia Kundalini, é isso que acontece. Ela coloca a pessoa diante das partes dela que ainda estão presas na reatividade. O medo, controle, pressa, orgulho, autocrítica, indecisão, necessidade de validação, fuga, carência, comparação, autoabandono. Essas estruturas elas precisam ser quebradas para que o campo se expanda. E essa quebra pode vir como? Numa crise emocional, num cansaço profundo, num insight repentino, num conflito que expõe a verdade, num encontro, num rompimento, num sonho revelador, numa sensação inexplicável, num clique interno que muda tudo. Isso é milagre. Isso que é o que os sábios cabalísticos descrevem, o milagre que não quebra a natureza do ser humano, ele quebra a nossa percepção limitada da natureza. Então, quando essa energia vital cresce, sobe, principalmente agora nesse mês de Kislev, acontece um fenômeno específico. A consciência começa a enxergar o que antes parecia impossível. Você olha para uma situação antiga e percebe que ela não te serve mais. Ou você olha para um padrão e percebe que ele te encolhe, ou que olha para um caminho e percebe que te limita, olha para um relacionamento e percebe que ele te prende, ou olha para uma ideia e percebe que ela te apaga, ou olha para um medo e percebe que ele é pequeno. Tudo isso pode acontecer. Ou uma história, você lembra de uma história e percebe que ela não te representa mais. Tudo isso pode acontecer nesse mês de Sagitário. Não só se você expande a sua energia vital, tá? Mas isso é que tem muita gente me procurando. Não sei o que está acontecendo com vocês, gente. E isso pode acontecer de uma forma ainda mais amplificada. Mas todo mundo pode sentir essa energia, porque a energia de Sagitário, ela é expansão. Júpiter, né? É conectada com o planeta Júpiter. Então, talvez venha essa verdade para sua alma. Eu não posso continuar vivendo pequeno. Por isso que se chama mês dos milagres, porque milagre é expansão, é ver o invisível, é romper uma versão antiga de você. E esse movimento só acontece quando a pessoa entra no confronto das três forças, tempo, espaço e movimento. E essas três coisas, quando elas quebram juntas, a pessoa vive o quê? Colapsos necessários, limpeza repentina, insight doloroso, expansão sem retorno. E é isso que exatamente a alma pediu: crescer, evoluir, despertar e receber mais luz. E é por isso que tantas pessoas começam a sentir mais sensibilidade, intuição, emoção, projeção, sincronicidade, sede de verdade, porque a alma está dizendo nesse mês: eu quero viver o milagre. E o milagre só acontece quando a pessoa está disposta a sair do padrão. A Cabala ensina que o Criador ele contraiu sua luz para que a gente pudesse viver uma experiência individual. E essa contração criou a ilusão do tempo, do espaço e do movimento. E são justamente essas ilusões que bloqueiam a percepção do milagre.
Por isso que os cabalistas dizem, milagre não é quando algo impossível acontece, milagre é quando a percepção limitada é retirada. E como que o Human Design ele traduz isso? Viva o seu tipo, respeite a sua estratégia, confie na sua autoridade, siga a sua mecânica e permita que o campo trabalhe por você. É a entrega consciente ao divino, praticamente, que é o que o yoga ensina. A respiração muda, a vibração muda, o olhar muda, o magnetismo muda, a capacidade de receber muda. Isso é um milagre, não é um espetáculo, é um alinhamento. Você é maior do que a versão que o medo permite. Deixa subir a energia, confia na sua mecânica, a consciência guiando o seu corpo. Então, a dica para esse mês é lembrar que tudo que realmente bloqueia o milagre não está fora, está dentro de você, que é a reatividade. Reatividade não é um comportamento, é uma frequência, uma vibração, uma densidade espiritual. É quando você luta contra o que está acontecendo, quando você briga com a realidade, quando você quer apertar o futuro, quando você tenta controlar o que não controla, quando você exige explicação imediata, quando você toma a dor como verdade absoluta, quando você fecha o corpo antes de observar, fala sem consciência, se defende emocionalmente, fica no vazio, responde antes de sentir, projeta antes de olhar. Toda reatividade encolhe o seu recipiente e toda restrição expande o seu recipiente. Então, é sair do sistema, eu preciso, eu quero, eu estou certo, eu sei melhor, eu mereço isso, eu não posso perder, eu preciso de garantia, eu preciso de controle, e traz a consciência de alma. Eu já tenho, eu já sou, eu já recebi, eu já estou segura, eu estou completa agora, eu não espero para sentir, eu ajo a partir da luz. Quando o ego ele lidera o vaso, o recipiente ele contrai. Quando a alma lidera, esse recipiente ele expande. E o Kislev, o mês de Kislev, é o mês onde a luz empurra o ego para a superfície. Ele não faz isso para te punir, ele faz para te mostrar. É aqui que a expansão está presa. O milagre só acontece quando você age contra a sua primeira natureza, contra a sua primeira reação, contra o impulso automático, contra o padrão. Isso é a verdadeira restrição. Restringir não é guardar energia, é guardar consciência. E tem as auras também para você se guiar. Então, manifestador, a reatividade aparece como impulso, defesa, raiva, urgência. E ele expande quando ele informa, quando ele age a partir da própria paz e não de uma urgência. Ou seja, eu total desalinhada, porque o tanto que eu já agi na raiva súbita, meu Deus. Eu vivo até hoje tentando viver nessa paz, agir a partir da paz. E isso é muito importante para o manifestador. O manifestador não manifesta na força, ele manifesta na paz, ele tem que estar em paz. Confiar no seu poder. Gerador, reatividade aparece quando vai fazer sem sentir, vai agradar, está na exaustão, na dúvida mental. Não, o recipiente do gerador expande quando ele espera o corpo responder e não a mente responder. Ele respeita o sim do sacral dele. O gut feeling, isso, vai. Não sei é não. Não sei é não. O sacral é sim ou não? Não sei é não, gente. O projetor ele tem que esperar o reconhecimento verdadeiro e manter o foco na sua luz e não na aprovação. Então não adianta ficar invadindo demais, querendo ser altruísta, porque o projetor, quando ele é muito altruísta, é porque ele está querendo alguma coisa. Isso é porque ele não está indo pelo convite, ele está querendo energia. Porque o projetor não tem energia, ele precisa da energia, só que ele precisa receber um convite para ter energia. Então, se um projetor, por exemplo, ficar muito altruísta, eu quero ajudar, então, é porque ele está querendo alguma coisa de você. Isso até para quem vive o desenho, né? Até conversando com a Lu, ela me explicou que o projetor ele só vai começar realmente a se alinhar com a aura dele a partir de 2027. Então, se você é projetor, estude muito sobre a sua aura, como que você consegue aprender a sustentar o seu vazio e esperar o convite das coisas. Refletor, então, ele na reatividade, né, absorve tudo, ele precisa honrar o ciclo dele lunar, por exemplo, observar sem se identificar. Lembra, principalmente nesse mês, que a luz ela nunca precisou quebrar a natureza, porque tudo já é sustentado pela luz. O sol nascer é um milagre, uma semente romper a terra é um milagre, o coração bater é um milagre, o corpo se curar é um milagre.
A inspiração surgia ao milagre, nada disso é automático. Tudo isso é sustentado pela mesma força divina. Milagre é aquilo que você finalmente consegue ver, enxergar. Quando esse mês de Kislev chega, essa energia de Sagitário, na verdade não é uma nova energia, são novas forças que revelam as suas limitações para que você as quebre e aí a luz que já existia pode se manifestar. Então a energia não é que ela te dá milagre, a energia desse mês ela te dá clareza do que está bloqueando os seus milagres. Então nesse mês foca nessa verdade que a realidade ela não responde às suas palavras. A realidade ela responde à sua vibração. Você pode até dizer que você confia, mas se o seu corpo está contraindo, a vibração é medo. Você pode até dizer que você acredita, mas se a mente está em falta, a vibração é escassez. Você pode até dizer que você está pronto, mas se o seu coração está fechado, a vibração é a dúvida. O universo ele lê a vibração e não a narrativa. Não é o que você diz que te aproxima do milagre, é o que você se torna. O que você está fazendo todos os dias para se tornar? É escolher a certeza em vez de ansiedade, a presença ao invés de projeção, a consciência ao invés de controle, a alma em vez do ego, a sua visão em vez de medo, a responsabilidade em vez do vitimismo. É olhar, procurar a luz na escuridão ao invés de focar na narrativa da dor. Então, o milagre não acontece para você, ele acontece através de você. E o universo ele não recompensa bons comportamentos, ele responde a campos coerentes. O milagre ele não acontece quando você deseja, ele acontece quando você silencia o suficiente para você ouvir. O Criador ele nunca deixou de enviar luz, é a gente que coloca a cortina. E onde as cortinas se fecham e onde elas se abrem? Então tem muita gente que é linda na alma, cheia de luz, cheia de energia, mas o que? Carrega a mágoa que drena o corpo, tenta controlar o que não nasceu para ser controlado, tem medo de perder, de sentir, de ser rejeitado, de ser visto, de dar certo, de receber, de expandir. Acha que vai demorar, tá no lugar errado, acha que precisa correr atrás. E daí os milagres, eles não vivem na pressa, eles vivem na presença. E esse mês a gente sente a amplificação dessa presença. Você não precisa de condição perfeita, você não precisa de um ambiente impecável, você não precisa de uma vida toda arrumada. Você só precisa de uma percepção aberta. E esse mês a gente tem essa abertura da percepção. Eu espero que esse episódio traga para você uma transformação vibracional real, que você sinta realmente o seu campo abrir, ouvindo tudo que eu falei, sinta a sua percepção expandindo, lembrando algo que você sempre talvez soube aí dentro de você, porque esse movimento que eu trago do Alma Flow não é só informar, não é te dar conceito bonito só para você repetir. Não é dar uma frase espiritual lá para você postar na sua rede, sei lá. Eu quero realmente te ajudar a mudar de nível. Eu quero que você realmente consiga, nesse mês, viver os seus milagres, não como exceção, mas como um estado natural. Que você entenda a sua aura, a sua energia, o seu propósito. Que o seu sistema nervoso lembre que ele pode descansar e ainda assim prosperar no descanso. Que você pare de correr atrás e aprenda a atrair as coisas. Que você viva o fluxo e não o esforço, o canal e não a resistência, não o medo, e sim a manifestação. E eu espero que enquanto você me ouviu durante quase esses 60 minutos de conversa, que você sinta tudo isso no seu corpo, corporificando esse embodiment que eu trago para vocês. E lembra que se você quiser se aprofundar ainda mais de forma personalizada na sua história, no seu mapa, no seu corpo, no seu desenho, você pode fazer uma mentoria individual comigo. Eu tô focando mais nas mentorias individuais do que as em grupo, porque eu gosto realmente de ter essa troca mais profunda. E se você está pronto para destravar esses padrões repetitivos, curar relações, se reconectar mesmo com a sua alma, expandir de uma forma integrativa, a mentoria é bem profunda, transformadora e totalmente personalizada para o seu momento. Também tem as práticas de yoga online presencial nos estúdios aqui de São José dos Campos, onde eu estou nesse momento, mas também estou aberta a viajar e trazer esses aulões que eu trago
de tempos em tempos em outras cidades também. E se você sentir isso no corpo, né, essa vibração dentro de você, vem praticar comigo. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, porque eu também trago as práticas online, se você quiser. E se você sentir o chamado, siga esse chamado. Nada chega na sua consciência por acaso. Se o seu campo abriu enquanto você escutava, não desperdice esse portal. Porque a gente está no mês de expansão, é um mês da luz oculta, dos milagres, é o mês perfeito para você começar uma jornada espiritual comigo. Você pode me mandar uma mensagem no direct ou entrar na lista de espera da mentoria, ou vir para uma prática também no presencial. O importante é não deixar essa energia esfriar, porque milagre não acontece depois. Milagre acontece agora, na decisão, na vibração, na consciência, no sim. E obrigada por estarem comigo aqui no podcast do Alma Flow, por abrir sua alma, seu campo, seu coração, por permitir que essa luz chegue até você. Eu te honro, eu te vejo, eu te sinto, eu te desejo de verdade o mês inteiro de milagres visíveis e invisíveis, que você seja luz, que você viva luz, que você revele luz. Compartilhe esse podcast, esse episódio com alguém que você acha que vai se beneficiar, comenta, marca, enfim, faz lá um story com uma frase que tenha marcado para você seguir como sua intenção desse mês. Gratidão por estarem aqui. Até o próximo episódio, dentro desse campo profundo, com amor e afeto sempre. Ah, lembrando também que a comunidade do WhatsApp tá on, tá? Você pode encontrar também nas minhas redes sociais. Tá tudo aí para vocês. Um grande beijo e até a próxima conversa.